do Campo. Oferecimento Eletroluz. Materiais elétricos para instalações residenciais, comerciais, industriais e rurais. E Aracalce. 27 anos caminhando com você. Conheça nossa coleção de inverno. Granjas de suínos voltam a dar lucro. Mesmo com a alta nos custos, o preço pago pela indústria está compensando. Frigoríficos já antecipam um Natal gordo. E sabe o que é que tem também? A colheita do milho safrinha no Paraná. Poda, adubação, plantio. Tire as dúvidas e aprenda a cultivar um pomar no quintal de casa. E da Ilha do Mel vem a sugestão do dia: moqueca de tainha. Peixe ao molho feito na panela de barro e é rápido de preparar. Bom dia! O Caminhos do Campo, como todos os programas e telejornais do Grupo Paranaense de Comunicação, também veste a camisa com a marca da campanha Paz Sem Voz é Medo. Campanha em nome de um estado mais seguro e com menos violência, inclusive no campo. E não tem crise que dure para sempre. Para alívio dos criadores de suínos do Paraná, os preços da carne subiram nas últimas semanas. As granjas voltaram a ser lucrativas e está dando para cobrir os custos de produção. Nos últimos 3 meses, as coisas mudaram muito na granja de seu Romildo. Ele aguentou os preços baixos até onde deu, mas os cortes na produção foram inevitáveis. Hoje tem espaço sobrando na maternidade. Para tentar reduzir ainda mais o custo nesse período, nos últimos 45 dias, seu Romildo vendeu algumas matrizes. Foram 50 vendidas para tentar diminuir pelo menos na ração, né, seu Romildo? Na ração, porque o custo é muito alto. A gente não conseguiu mais pagar as contas conforme vinha para pagar. Então, em vez de optar pelo banco, a gente optou em reduzir matrizes. Seu Romildo não produz a ração no sítio, compra de fora e o custo está muito alto por causa do preço do milho. O quilo do porco custa para ele mais de R$ 2,30. E nos últimos meses, os frigoríficos pagavam aos criadores apenas R$ 1,70. A conta só fechava no vermelho. Tem os funcionários para pagar, tem o milho para pagar, o farelo de soja e assim por diante, né? Então a gente não conseguiu mais fazer o giro, fechar as contas, né? Estava pagando para trabalhar. Estava pagando para trabalhar, é verdade, né? Praticamente todos os criadores de porco da região oeste tiveram que fazer mudanças na produção para evitar mais prejuízo. Seu Sérgio passou a vender o animal mais magro e antes do tempo. Quanto maior o suíno fica, mais ele precisa comer e converte menos em carne, né? E com isso você vai minimizando bastante o prejuízo da granja, né? Então, antecipando a venda, com isso resolve um pouquinho dos problemas. O setor comemora a retomada dos preços. O quilo da carne voltou ao valor antigo, em torno de R$ 2,60. Os criadores esperam um segundo semestre de muitas vendas, mas os prejuízos desses últimos meses não vão ser esquecidos tão cedo. Você vai operar em uns 2, 3 meses no mínimo, para até mais, meio ano, depende do produtor que está instalado, né, para recuperar esse prejuízo. Mas na indústria também já há recuperação. Depois da corrida para vender a produção por causa do embargo da Rússia, o equilíbrio está voltando. Desde o início do ano, parte dos empresários do setor estava apreensiva por causa dos preços baixos. O momento é de extrema preocupação. O governo federal deve olhar com outros olhos para que a cadeia realmente consiga se alimentar. Caso contrário, toda ela entra em decadência. Depois de 6 meses trabalhando no vermelho, a cadeia produtiva conseguiu se recuperar. Este frigorífico em Itaipulândia manteve a média de abate em 1.200 animais por dia. A produção abastece os mercados de vários estados, do centro-oeste ao sul do Brasil. Para os responsáveis pelos frigoríficos de suínos no oeste do estado, a crise já está passando e a expectativa para o segundo semestre é a melhor possível. Os preços pagos aos produtores vêm melhorando. O quilo da carne na indústria subiu de R$ 1,80 para R$ 2,30. Este frigorífico, em Medianeira, abate 4.000 cabeças por dia. O mercado brasileiro fica com 95% da produção. Apenas 5% vão para outros países. Uruguai e Hong Kong são os principais destinos. Os preços dos cortes se recuperaram, o suíno vivo também já está com o preço cobrindo o custo de produção
E de agora para frente é o período de maior consumo. Está chegando próximo ao final do ano, onde aumenta o consumo. Os produtos especiais de final de ano também começam a ter um início de produção. Então, tudo isso traz um cenário positivo, segundo a nossa visão, para o segundo semestre. É a expectativa de um Natal mais gordinho para os criadores de suíno. Em compensação, o arroz não é motivo de festa para os produtores. Vamos falar nisso depois do intervalo. E não saia daí, porque daqui a pouquinho a gente volta para falar da colheita do milho safrinha no Paraná. Ainda hoje você confere as dicas para ter um pomar no quintal e a receita de moqueca de tainha da Ilha do Mel. A agricultura familiar alimenta um Brasil que cresce com distribuição de renda e inclusão social. Com o Plano Safra, o governo federal disponibilizou 16 bilhões de reais para aumentar a produção de alimentos. Os juros para investimento foram reduzidos e os limites de financiamento ampliados. Agricultor familiar, procure a assistência técnica ou o seu sindicato. Ajude o Brasil a produzir mais alimentos. Ministério do Desenvolvimento Agrário. País rico é país sem pobreza. Você sabia que o investimento em glifosato é cerca de 2% do total da plantação? Então por que arriscar? É preciso tomar a decisão certa na sua lavoura. Os herbicidas da linha Roundup são eficientes no controle das plantas daninhas e têm o melhor custo-benefício. E o retorno desse investimento é uma colheita produtiva e agricultores satisfeitos. Escolha o melhor. Escolha um dos produtos da linha Roundup. A gente sabe que você tem muitos sonhos para realizar e um deles está aqui em nossa loja. Várias opções em cores e modelos. Fiat Via Verde. Orgulho de fazer parte do seu sonho. Visite nossas lojas em Maringá e Campo Mourão. Começaram as doações pro Criança Esperança e é hora de decorar a musiquinha. 0500 2011 007 pra doar R$7. 0500 2011 015 pra doar R$15. 0500 2011 040 pra doar R$40. Decorou? Criança Esperança, um projeto Rede Globo em parceria com a Unesco. Apoio RPC TV. Vem cá, você sabia que prorrogaram a promoção da Globo.com? É, só R$1 por mês até o final do ano. R$1? Aham. Suas moedas nunca valeram tanto. Globo.com, provedor banda larga e o conteúdo da TV Globo na íntegra por apenas R$1 mensal. Assine já. A Gazeta Maringá é um jornal online que traz notícias para quem precisa estar bem informado o dia todo. Um jornal moderno que traz sempre os melhores roteiros culturais. Gazeta Maringá, o jornal de quem vive conectado. O tempo secou, São Pedro deu uma forcinha e a colheita do milho de inverno avança nas lavouras do Paraná. A geada queimou perto de 35% da produção. Agora é a umidade dos grãos que também pode diminuir um pouco o rendimento dos agricultores. Mesmo assim, o preço do milho está em alta. Comparando com o ano passado, quando a saca valia R$13 em média, os R$24 de agora ajudam a compensar as perdas em quantidade. No Paraná foram plantados quase 2 milhões de hectares de milho safrinha. E na região de Maringá, as colheitadeiras estão a todo vapor, trabalhando bastante para a colheita que começou essa semana. Seu Antônio tem uma propriedade aqui. Seu Antônio, a máquina está parada um pouquinho agora porque o caminhão foi descarregar, porque já começa de novo, é isso? Ah, sim, aqui só para um pouquinho para descarregar e em seguida já está colhendo outra vez. Agora, esse milho que está colhendo aqui foi plantado em fevereiro? Esse eu plantei dia 18 e 20 de fevereiro. E como é que está a resposta, o resultado? Esse primeiro milho aqui, a produtividade está boa. A geada, quando veio, ele já estava quase pronto, né? Então a perca aqui é muito pequena. A preocupação é que a segunda parte, que a gente vai começar a colher daqui uns 15 dias, que esse afetou bastante a geada. Eu acho que eu tenho área que chega a perder 80%. Eu não sei a qualidade do grão, né? O que vai sair depois, né?
Mas quando a gente fala em preço da saca de milho, tá bom. Não, o preço está ótimo esse ano, porque se comparado com o ano passado, né, vendeu milho a R$14, esse ano está 24, está muito bom. Uma pena você não ter uma boa produtividade. Dados ainda a gente não tem como falar em percas, né? Exatas, né? Perdas exatas, né? Mas do último milho aí a ser colhido aí, né? É uma grande perca que está aqui ainda, né? Uma grande perda de milho ainda, né? E o tempo ainda influi, né? Influi, né? Precisamos de tempo normal, nesse tempo seco, né? 1.000 hectares de milho para colher, 3 máquinas trabalhando. O seu Jaime não quer perder tempo, não. E tem que colher antes da chuva, então. Ah, sim. Estragar não estraga, né? Mas ele, se chover demais em quantidade de muito tempo, ele começa a brotar, né? E perder o tipo. Jaime, quando a geada chegou, então não atingiu o seu milho? Não, esse daqui que não plantou de sedão não atingiu, não. E até que vai produzir. Vai produzir bem. Vai. Joaquim está aqui com a gente da Emater. Joaquim, como é que está o resultado desse milho aí? O milho está bem granado, ele foi plantado cedo, portanto antes da geada ele já estava definido, estava com a granação perfeita, já está com a umidade ideal para a colheita e o produtor deverá estar com uma resposta bem positiva da produtividade do milho aqui nessa propriedade. Então vai se dar bem dessa vez? Sim, tá ótimo, o preço vai ajudar também. No preço que tá bom? Tá bom, tá ótimo. Perto é de R$24? É, na faixa de R$24,50, R$24, alguns lugares um pouquinho mais, um pouquinho menos. Vai ter lucro, tá rindo à toa? Oxe, tá ótimo, maravilha. E olha essa notícia, tá sobrando arroz no mercado. No forte da colheita, o produtor recebeu em torno de R$24 pela saca de 60 quilos. Agora vale em média R$27. Ainda assim, fica bem abaixo do preço mínimo do governo, que é de R$ 30,96. No Rio Grande do Sul, principal produtor do país, parte da produção vai ser usada para ração. Se lá a situação tá ruim, imagina aqui. A maior parte do arroz do Paraná sai de pequenas propriedades, de assentamentos rurais. E muitos agricultores vivem só dessa cultura. Sem vender a produção, eles não sabem de onde vão tirar dinheiro para pagar as contas. A área já seca depois da colheita começa a ser preparada por seu Celso. Há 15 anos, ele planta arroz irrigado na região de Querência do Norte, que é a maior produtora do estado. A atividade rende bons lucros, mas nessa safra, o lucro ficou bem longe do esperado. Se pegarmos aí o preço do ano passado, nós vendemos na faixa de 37 a 40 reais a saca, né? Para agora tá vendendo aí a 27, 28 reais, né? Nós estamos perdendo 30%. A explicação para os preços baixos é a sobra de arroz no mercado. A safra no Paraná passou de 169 mil toneladas no ano passado para 190 mil este ano. Além disso, quando se trata de competir com arroz importado, o agricultor daqui fica em desvantagem. A questão de importação de países do Mercosul, onde o custo de produção é menor, devido à menor carga tributária, né? E esses produtos entram no Brasil sem tarifação nenhuma. Os produtores reclamam que as medidas de apoio do governo federal não são suficientes, principalmente porque muitas não beneficiam o Paraná. Nós temos, por exemplo, um leilão de opção pública, que é um mecanismo interessante, mas que foi lançado somente para os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Da safra colhida, apenas 1/3 foi vendido. Só nessa cooperativa, em Querência do Norte, 10 mil toneladas de arroz estão armazenadas. No mesmo período do ano passado, o lugar estava quase vazio, pronto para receber a safra de milho. Nós vamos ter que amargar o prejuízo e soltar o arroz no mercado do preço que o mercado quiser pagar. Para tentar regular os preços no mercado, o governo federal até liberou dinheiro para comprar arroz e estocar. São as chamadas AGFs, aquisições do governo federal. Mas para os produtores de Querência do Norte, não compensa. É muito alto o custo com embalagem e transporte para os armazéns da Conab. Outra medida do governo, o leilão de opção pública com preços melhores, só foi oferecida para os produtores do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Os representantes do setor reclamam que não adianta o governo socorrer agora, só nessa hora. O certo seria ter uma política para regular o mercado de arroz o ano todo. Hoje tem Festa da Tainha no Balneário Gaivotas, em Matinhos. Festival de Frutos do Mar no Balneário de Ipanema, em Pontal do Paraná. Caminhada Internacional na Natureza no Circuito do Bom Sucesso, em Cerro Azul. Quinta, sexta e sábado tem a Feira Gastronômica do Pinhão e do Vinho de São José dos Pinhais. A entrada é de graça.
E de 4 a 8 de agosto tem Expo Goio, em Goiôerê. E a seguir, no Caminhos do Campo, orientações sobre plantio, poda e adubação de árvores frutíferas no quintal de casa. A receita que dá para fazer para o almoço de hoje é a moqueca de tainha, prato famoso na Ilha do Mel. Leia neste domingo na Gazeta do Povo. Funcionários fantasmas da Assembleia tiveram um emprego irregular na Câmara Municipal de Curitiba. Obras no aeroporto Afonso Pena começam em setembro e vão afetar mais de 100 voos por semana. Reportagem mostra como as UPPs estão lidando com a violência no Rio de Janeiro. Caderno Viver Bem traz dicas para quem quer escolher a roupa certa para ir trabalhar. Gazeta do Povo. O tempo todo ao seu lado. O sol beijando o mar, Jimbalaê, rapte-me, camaleoa, adapte-me ao céu, Nemaquita. CD e DVD Caetano e Maria Gadu, ao vivo. Pouca gente sabe. O programa do livro didático do Brasil é o maior e mais respeitado em todo o mundo, pelo volume de livros distribuídos, pela cobertura nacional, mas também pela forma como as obras são escolhidas. As universidades públicas selecionam os livros que são oferecidos pelas editoras e montam o Guia Nacional do Livro Didático, e são os professores que escolhem, com total liberdade, a coleção que desejam adotar. Nós, professores, hoje temos uma quantidade muito grande de títulos que podem ser analisados e o tempo é extremamente favorável para que seja feita essa escolha. Nós, professores, escolhemos o livro de acordo com a proposta pedagógica da escola. Antes, os livros eram oferecidos apenas para o ensino fundamental. Hoje, a novidade é que são oferecidos ao ensino médio e à educação de jovens e adultos, o EJA. Informe-se na sua escola. Conheça os livros que ensinam seus filhos. Ministério da Educação, Governo Federal. No Fantástico deste domingo, as revelações e o desabafo do pai de Amy Winehouse, a cantora que morreu em Londres e deixou uma legião de fãs. Mitch Winehouse fala sobre o envolvimento da filha com as drogas. Só quem já teve um problema como esse na família sabe o que eu estou sentindo. É no Fantástico. E aí no Paraná, Paola, o que vocês estão preparando para esse domingo? Aqui na revista RPC, nós vamos mostrar a opinião dos paranaenses sobre o trabalho da polícia. A presença mais do policiamento na rua, para nós, a segurança do posto aqui também foi bem melhor. E também as torcedoras de Atlético e Coritiba na disputa da Musa do Brasileirão. A gente se vê domingo, depois do Fantástico, na revista RPC. Até lá! E agora, o Caminhos do Campo dá uma desviadinha no trecho para pegar o caminho da cidade. Afinal, no meio urbano tem muita gente que gosta de mexer com a terra e cultivar frutas no quintal. Por isso, você vai conferir umas dicas para ter um pomar bem produtivo em casa. Um pedacinho do campo no quintal de casa. Mãos na terra nas horas vagas e cuidadosamente Edna Monteiro vai formando um pomar. Para fazer um pomar, é claro que a gente tem que ter um bom espaço, né? Nesse quintal aqui, por exemplo, tem mais ou menos uns 150 metros quadrados. Aqui a Edna já plantou umas 30 árvores diferentes, né, Edna? O que você já tem plantado aqui? Nós temos várias frutas, temos banana, laranja, poncã, uva, goiaba, manga, limão, pêssego, maçã, coco, inclusive maracujá. Você foi plantando por conta? Exato, por conta. Por isso que eu gostaria, vamos supor assim, de dicas, né? Para tirar as dúvidas da Edna e de todo mundo, né, que mora na cidade, não é especialista em plantio de frutas, a gente chamou o José Mazia, que é agrônomo da Imater e especialista em frutas. Então agora a gente vai deixar você aqui com o Mazia para você tirar as suas dúvidas, inclusive de poda, que você já tinha falado pra gente, ok? Ok, vamos lá na uva. Eu gostaria de saber aonde eu devo podar e quando. A gente vê, por exemplo, que essa videira, ela tem um número muito grande de ramas. Uhum. O ideal é que você tivesse trazido até aqui em cima uma ou duas ramas só para formar essas linhas. Uhum. Esse excesso de rama te dá um vigor fraco. Isso aqui deveria estar cheio de rama lateral, que é onde a uva produziria. Então, onde que nós vamos podar? Você deixa nas variedades rústicas, como essa daqui, você pode deixar 2 gemas e aí fazer a poda. Uhum.
onde vai sair 2 brotos já com um cachinho, com a produção de uva. Agora, isso aqui tem época para fazer. Você vai fazer no final do mês de julho ou começo de agosto. Cada variedade tem um sistema diferente de fazer. A gente vê, por exemplo, que essa laranjeira aqui, ela está totalmente errada, né, a condução. Então, o que brotou para você aqui é o porta-enxerto, é o cavalo, e ele não vai produzir o que você espera. A planta que deveria produzir está aqui no meio sufocada, quase morta. Nós devemos conduzir dessa forma, em 3 pernadas. Se eu quiser dividir a planta de novo, eu vou, como aqui, olha, que ela foi cortada, eu deixo mais 3 pernadas. Aí ela vai abrir de forma harmônica, né? Fácil de apanhar. Depois, quando ela ficar grande, aí sim eu posso eliminar alguns galhos para que ela não cresça demais. E eu tenho uma harmonia. Coloco o resto da salada, das frutas que a gente consome, se é benéfico para a planta ou não. E se você coloca alguma fruta, né, uma casca de laranja, ao natural assim, e ela está doente, ela vai transmitir para a sua planta. Então, normalmente, a gente deve compostar. Né? O que é isso? É pegar isso, misturar com, né, deixar fermentar numa caixa isolada. Depois que estiver fermentado, é que eu vou trazer para cá. Bom, a gente viu que, apesar de não ser complicado, tem várias regrinhas para seguir, né? Mas, Ia, tem que obedecer essas regras aí para ter um pomar bacana, né? Você vai conseguir colher melhor, né? Às vezes a pessoa acaba plantando variedades que não se adaptam na região e não consegue nem colher. Mas a Emater, pensando nisso, fez um livreto chamado Pomar Caseiro Doméstico Familiar. E ele contém essas dicas simples, né? Que a pessoa consegue fazer um bonito pomar com as variedades certas, plantando no lugar certo, ensina a fazer a cova. Muito útil para quem pretende fazer um pomarzinho em casa, né? Isso aqui pode ser conseguido diretamente na Emater, né? E ajuda muito na hora de começar um pomar, né? Foi muito válido, eu gostei muito obrigada, fico agradecida. E é muito interessante, porque como eu acho que tem milhares que não sabem. E esse livrinho, Pomar Caseiro, é de graça, viu? É só ir até a Emater da sua região e pedir um. Julho está terminando. Muita gente voltando das férias, mas tem um recanto do litoral do Paraná que vale a pena ser visitado em qualquer época do ano. E nós aproveitamos que tinha muita gente participando da festa da tainha lá nos últimos dias para conhecer uma das receitas servidas aos turistas. Veja aí se você gosta. A nossa famosa Ilha do Mel faz parte do município de Paranaguá e é um dos pontos turísticos mais visitados do litoral. Nessa época, mesmo com frio, os turistas curtem a natureza do lugar e os pescadores aproveitam a fartura que vem do mar. É no inverno que os cardumes de tainha passam pelo litoral paranaense. Pesca garantida que abastece as cozinhas dos restaurantes da ilha, onde são servidos muitos pratos típicos. Um deles é a moqueca da ilha. Preste atenção nos ingredientes para fazer essa moqueca. 1 kg de postas de tainha, tempere a carne com suco de limão, sal e folhas de alfavaca. Para o molho, 5 colheres de sopa de azeite de dendê, 5 colheres de sopa de azeite de oliva, 2 cebolas picadas, 1 pimentão pequeno picado, 2 tomates picados e leite de coco, mais ou menos meia garrafinha. Dona Roseli corta as postas, tempera e deixa marinando um pouco enquanto prepara o molho. Uma dica importante para essa receita é usar panela de barro, dá outro sabor ao peixe. Coloque o azeite de dendê e o azeite de oliva, esquente e frite a cebola. Quando ele estiver quase dourado, põe a alfavaquinha. Depois da pitada de alfavaca, junte o pimentão e o tomate picados. Deixe ferver e logo vai se formar um molho cremoso, assim. Agora coloque as postas de tainha temperadas. Daí põe o leite de coco, quando ele estiver fervendo, assim, ó. E a senhora tampa aqui e vai deixar 10 minutos? Dá para abafar 10 minutos. Então é uma receita rapidinha. É rapidinho. 5 minutos de cozimento, já tá assim, ó. Dona Roseli ainda coloca um pouco mais de leite de coco.
Para finalizar, você pode usar rodelas de tomate, pimentão e cebola. O que dá para acompanhar? Ó, dá para acompanhar com salada, arroz branco e pirão. A panela de barro ainda conserva a receita quentinha por um bom tempo. Olha, excelente, viu? Excelente, aprovado. Aprovado e muito delicioso mesmo. Tainha ótima, aprovada mesmo, muito boa. Não precisa ser feita só com esse tipo de peixe, né, dona Roseli? Quais são os outros que dá para usar? Tipo, nós aqui fazemos com o peixe da estação, né? Que nem agora, nós estamos fazendo os catainha, né? E também pode fazer com badejo, garopa, inclusive peixe de rio. Peixinho bem temperado é tudo de bom. E como a dona Roseli falou, dá para usar peixe de pesca e pague, por exemplo, uma tilápia, ou então peixe de rio, como dourado. Mesmo quem mora longe do mar pode aproveitar essa sugestão com peixes mais fáceis de encontrar aí na sua região. Para rever essa receita deliciosa, visite a nossa página na internet g1.com.br/Paraná. Por hoje é só, mas domingo que vem tem mais. A gente se encontra. Tchau!